Olá, meus alunos do oitavo ano. Vamos aqui agora fazer uma videoaula, gravar para vocês uma videoaula sobre o capítulo 8, o período joanino e a independência do Brasil. Nessa videoaula, a proposta é única e exclusivamente a correção das atividades. Não é uma aula de revisão, é uma correção das atividades do livro. Ela contempla aí as nossas aulas assíncronas e é importante para vocês estarem atentos às correções desse capítulo, porque ele cai na prova da V1 da quarta unidade, né? Então vamos lá, é o primeiro capítulo que nós vamos fazer as correções. Depois os próximos também terão videoaulas gravadas com o objetivo de corrigir. A primeira página que eu vou gravar aqui, que eu vou corrigir, é a página 149 do capítulo 8, tá? 149 do capítulo 8. A primeira questão, ela tem duas colunas, onde tem algumas afirmativas, e vocês vão fazer o cruzamento delas associando a coluna A com a coluna B, certo? A coluna A, no item 1, tem contexto europeu durante a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Ela está de acordo com o domínio napoleônico sobre quase todo o território, sobre quase todo o continente europeu, né? Então vocês vão buscar na coluna A alternativa que associe o complemento dessa afirmativa na coluna B. E aí colocar o número, já que as afirmativas da coluna A são numeradas de 1 a 4. Então, a alternativa 1, ela está lá embaixo, na coluna B, né, com domínio europeu, domínio napoleônico sobre quase todo o continente europeu. A alternativa 2 da coluna A, o motivo que levou Dom João a se tornar príncipe regente em Portugal. Bom, esse motivo foi exatamente Dona Maria I, que era considerada louca, afastada por incapacidade mental, né? Na coluna A, afirmativa 3, bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. E aí, né, pretendia com isso impedir que os países do continente europeu comercializassem com a Inglaterra. Na alternativa 4, afirmativa 4, na cidade do Rio de Janeiro, algumas casas foram identificadas com as letras PR. Isso quer dizer o quê? Residências que deveriam ser entregues para a corte portuguesa quando na chegada da família real, né? PR é exatamente família portuguesa, né? Família real portuguesa que deveria estar lá, ok? Bom, vamos passar então para a página 150, que tem uma alternativa aí, tem uma questão muito interessante, e ela é uma alternativa onde complementa as frases, né? Ela não é alternativa de questão de vestibular, mas ela é perfeitamente adaptada para se transformar numa questão de vestibular. Eu vou ler aqui, são 4 alternativas, tá? Página 150, essa questão. Questão 1. Vamos lá. De acordo com o que foi estudado até aqui, analise e complete as frases a seguir com uma das palavras sugeridas. A frase deve estar historicamente correta. Então vamos lá. A alternativa A ela tem uma frase e você tem que complementar. As mudanças que mais causou impacto sobre a economia brasileira, sobre a economia do Brasil colonial, durante o período em que a família real portuguesa esteve aqui, foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né? Você tem as alternativas ingleses, brasileiros e portugueses, então, a abertura dos portos brasileiros. Na letra B, o fim do pacto colonial imposto pelos portugueses sobre o Brasil. Aí tem qual a palavra que se encaixa na frase aí, permitiu, não é? Que os colonos brasileiros pudessem comprar ou vender mercadorias para todas as nações amigas. Na alternativa C, o alvará de liberdade industrial estabelecido por Dom João durante a sua estada no Brasil não surtiu muito efeito, pois a concorrência com os produtos vindos principalmente, né, ou quase que exclusivamente da Inglaterra, tornou praticamente inviável a instalação de manufaturas no Brasil, né? Na alternativa D, o Tratado de Amizade e Aliança, entre outras determinações, estabelecia a proibição da entrada de mão de obra escrava no Brasil, com exceção daquela que viesse dos domínios portugueses na África. Desse modo, a Inglaterra já demonstrava seu interesse em limitar o tráfico negreiro, certo? Na página 151, nós temos aí mais 2 questões. Essas são questões de vestibulares e automaticamente essas questões de vestibulares elas podem ser usadas na prova, mesmo porque no CPB Prova essas questões estão disponíveis. Eu tiro do livro,
faço algumas adaptações e coloco na prova. Então vamos corrigir na página 151 a questão 2. O traslado do governo português para o Brasil em 1806 ocorreu entre outros fatores. Quando ele fala aí, veja que nessa alternativa ele não usa fuga, ele não usa vinda da família real, ele usa o traslado, ou seja, o transporte, porque traslado é você transportar, traslar é transportar. Ele usa aí o traslado, então ele não está querendo saber aí de fuga, ele está querendo saber como foi esse traslado, como foi essa vinda, né? Quem patrocinou, quem estava por trás disso aí. A letra correta é a letra E. O conflito entre a Inglaterra e o expansionismo napoleônico. Ou seja, na verdade, a pergunta sugere a influência da Inglaterra junto a Portugal, e que de fato ocorria, né? Então tem que ficar atento a isso aí. Eu estou apenas colocando as alternativas verdadeiras e explicando-as. Então, o interesse da Inglaterra foi que moveu esse traslado, tanto é quem forneceu as embarcações, quem sugeriu e quem incentivou tudo isso aí, né, dentro do processo de vinda da família real para o Brasil, foi a Inglaterra. Inclusive o traslado, voltando a repetir, o traslado é o transporte, é toda a parte logística de mudança, né, de vinda via marítima. Na questão 3, uma questão aí da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, os tratados de 1810 representaram o auge da primazia britânica sobre Portugal e suas colônias. Considere as seguintes alternativas referentes ao que foi estabelecido pelo Tratado de Comércio e Navegação. Alternativa 1, você vai marcar quais são as verdadeiras, né? São 3 alternativas, você vai escolher dentro dessa questão aí. Então, a alternativa 1, ele estimulou tarifas de importação privilegiadas para comerciantes ingleses, que passaram a pagar a mesma tarifa para os comerciantes portugueses. Não, na verdade, por esse tratado da amizade, esses tratados que foram feitos entre Inglaterra e Portugal, a Inglaterra não pagava nada. Então não tem essa de estimulou as tarifas de importação, né? Não houve isso. Na alternativa 2, ele assegurou a liberdade de consciência e de culto religioso aos ingleses residentes no Brasil, fato que desagradou a Igreja Católica. Isso foi verdade. Inclusive, a Igreja Anglicana ela foi instalada no Brasil a contragosto da Igreja Católica, portanto, 2 é verdadeira. A 3, ele instituiu tribunais privativos para os súditos ingleses nos portos brasileiros, comandados por magistrados eleitos pelos ingleses. De fato, é verdadeira também. Importante lembrar que a abertura dos portos às nações amigas vai favorecer quase que exclusivamente a Inglaterra, para não dizer exclusivamente, né? E ela tinha o direito de escolher os seus comandantes nos portos brasileiros, porque quem passou a comandar todo o processo de entrada e saída de embarcações foi a Inglaterra, né? Portanto, a alternativa 2. Desculpe, a alternativa D de dado, cujas alternativas 2 e 3 são as verdadeiras. Passemos então para a página 153, onde nós temos aí 2 questões abertas. Questões abertas caem em prova? Sim, caem em prova. E essas questões aqui são questões muito boas que a gente pode aproveitá-las também em avaliações, né? Com as adaptações, é claro. A questão 1 da página 153. Indique e explique a importância histórica de uma mudança ocorrida no cotidiano da capital da colônia com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Isso foi uma questão batida e rebatida. O Brasil teve que se modernizar, não em termos de estruturas, não só em termos de moradia, mas também em termos de órgãos, em termos de benefícios para aqueles que, bom, obviamente, da elite que ia desfrutar. Então, museus, escolas, universidades, casas, né, foram construídas, museus, como eu já falei. Então, essas modificações no dia a dia foram importantes, né, para o Brasil, para o seu crescimento, principalmente nas grandes capitais. Aqui em Salvador também teve, no Rio de Janeiro teve, Pernambuco teve, São Paulo teve, e isso fez com que o cotidiano mudasse, porque você vai ter bancos, né, como foi o caso do Banco do Brasil, em várias sedes, em várias capitais, em várias cidades brasileiras, né, e também o fato de que as casas simples elas passaram a não existir mais, né? A família real ficou no Brasil por quase mais de 10 anos e isso influenciou, logicamente, um estilo de vida europeu no Rio de Janeiro, ok? A questão 2 é da PUC, do Rio de Janeiro. A descrição do inglês Thomas O'Neill
destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, no ano de 1808. Tem um texto aqui que vocês vão ler, para evitar, né, tempo aqui, a gente vai acelerar. Explique por que, a partir da abertura dos portos, ocorreu a preponderância dos ingleses nas transações comerciais do Brasil, principalmente porque os ingleses passaram a mandar mesmo no comércio do Brasil. Com a abertura dos portos, o pacto colonial é rompido, principalmente por isso. Tudo, o principal ponto que foi destruído ou que foi atacado nessa abertura dos portos foi exatamente o pacto colonial. E a Inglaterra passou a dominar as ações comerciais, né? Principalmente porque a Inglaterra era um país industrializado e tinha um maior interesse que essas indústrias elas tivessem como ponto de referência de consumo dos seus produtos industrializados ingleses aqui no Brasil para as nações amigas. Então, o Brasil passou a ser o shopping dos produtos ingleses. Quem quer comprar produto inglês industrializado vem no Brasil e compra. Isso favoreceu o crescimento brasileiro, sim, mas principalmente para o comércio inglês. Na letra B, cite duas transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o período joanino no Brasil. Eu citaria, por exemplo, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e também a Escola de Belas Artes e Artilharia, que também foi construída no Rio de Janeiro, certo? Além da imprensa régia e a construção da Biblioteca Real. Também tem essas duas, a Academia Real de Belas Artes, a fundação do Hotel Real, no Jardim Botânico, etc. Certo? Bom, essa foi a página 153. Passamos então para uma questãozinha de vestibular da Universidade Federal de Roraima, na página 155. Sobre a atuação de Dom João VI no Brasil colonial, é incorreto afirmar que a resposta correta é a letra A, né? Ou seja, a incorreção torna-se a alternativa correta, que é a letra A. Participou das expedições que demarcaram todas as novas fronteiras no norte e oeste do Brasil. Isso não existiu. Dom João, ele ficou basicamente sitiado no Rio de Janeiro. Ele não saía do Rio de Janeiro, então ele não participou de nada. Quem basicamente assumia todas as funções do Brasil políticas eram seus assessores, seus ministros reais, né? Mas ele não. Então, portanto, a alternativa A é falsa e torna-se, portanto, aquela que a questão pede. Na página 157, nós temos aí duas questões, sendo que uma é a que eu vou responder, porque é a alternativa de vestibular que vai nos interessar nesse momento agora, porque é uma questão de ABCD. E eu vou dar prioridade para isso aí, porque as outras questões são mais longas e vocês fazem, e depois na aula a gente tira as dúvidas. Na página 157, foram várias as tentativas de emancipação política do Brasil, próximo ao fim do período colonial. Dentre elas, podemos citar um famoso movimento ocorrido em 1817. A despeito de não ter conseguido promover a independência da colônia, foi o que chegou mais próximo de alcançá-la. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução de Pernambuco, resposta letra E, desculpe. Então, veja bem, antes da independência do Brasil, antes da volta da família real, né, no caso do príncipe regente, já como rei Dom João para Portugal, o último levante antes da independência foi a Revolução Pernambucana, que tinha caráter republicano e anti-escravista, né, pretendia romper os laços com Portugal. Portanto, a Revolução Pernambucana, também conhecida como Insurreição Pernambucana. Essa foi a questão da página 157. Resposta letra E. Na página 158, outra questão também que a gente pode utilizar ela em prova, não é? É a questão que fala sobre está relacionada à Revolução do Porto em 1820, ocorrida em Portugal em 1820, né? A resposta certa é a letra C. Olhe lá. De modo geral, os líderes do movimento em Portugal defendiam a política recolonizadora para o Brasil, ou seja, conservadora. De liberal ela não tinha nada. Né? O nome Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto, era mais uma exigência dos comerciantes, da elite burguesa portuguesa, que queria, né, uma fonte de economia e não suportava mais domínio inglês sobre Portugal. Então, ela era liberal somente para o sentido de fortalecimento econômico dos portugueses, mas que na essência dela era conservadora, portanto a resposta certa é a letra C. Na página 161, nós temos uma questão muito interessante da Universidade do Cefet do Paraná, que fala sobre o 7 de setembro, aquela aula que eu já dei, que foi bastante crítica com relação ao processo de independência do Brasil. O 7 de setembro, feriado nacional, é a questão 2 da página 161,
faz lembrar o processo histórico que levou o Brasil a se tornar um país politicamente independente. Sobre a independência do Brasil, assinar a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. Um dos fatores que favoreceram a independência política em 1922 foi a instalação da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro. De todas as alternativas, a gente vai por eliminação, é muito importante você ir por eliminação nessas alternativas de vestibulares, e a única alternativa que se encaixa dentro do contexto aí da questão é o fator exatamente que a chegada da família real, ela de fato, eu já falei isso aqui em sala de aula, ela promove de fato um passo à frente que o Brasil deu. Não intencionalmente, a corte portuguesa ela vai influenciar na independência do Brasil, certo? Na página, agora essas outras questões que tem aqui na página 163 e na página 165 são questões abertas que vocês vão fazer em casa e a gente pode corrigir em sala de aula porque elas são abertas. Demanda mais tempo aqui e o nosso tempo de videoaula ele é apenas para a correção de atividades. Portanto, meus amigos, meus queridíssimos alunos do 8º ano, fiquem à vontade aí para participarem dessa aula, dessa videoaula, assistam. Eu vou deixar publicado agora no eClass, ok? Um abraço a todos.